Olá, olá. Nós estamos iniciando mais um programa Família em Foco e eu quero te convidar a estar participando desse programa. Eu sou o Bispo Samuel Alves e hoje nós estamos aqui no Estúdio 2 da Rádio Deuseana. Um abraço ao Bispo Mário César e à pastora Eliane Mendonça, que são os apresentadores no cotidiano, do programa Família em Foco. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui recebendo algumas convidadas essas muito importantes para nós. Você está aqui, eu vou estar te mostrando elas, está aí, ó. É a irmã Fabiana Silva, uma das líderes de família da Igreja de Deus no Brasil do Buriti Sereno, uma esposa, uma mãe, tem 13 anos de casada. Dá um oi, irmã Fabiana. Olá, bom dia a toda a igreja. E a irmã Márcia Fernandes, alguns a chamam de pastora Márcia Fernandes. Ela é consagrada evangelista da Igreja de Deus, é minha esposa, tem 36 anos de casada. Ela comigo e eu com ela. Então, um privilégio de Deus tê-las aqui e elas vão estar discutindo conosco sobre o tema acolher o outro. Daqui a pouco elas já tomam aí esse momento de palavra. E eu quero só te falar da importância de você participar do programa, pode participar pelo Facebook. Já dou bem-vindo aí a Kézia, a Regina, que já estão conosco, e podem mandar as impressões de vocês. Se quiser perguntar alguma coisa para a irmã Fabiana, para a irmã Márcia Fernandes, não esqueça, compartilhe, clica aí dando joinha, participe de algum modo que vai ser muito bom. Quero te falar de como você está participando e está, de algum modo interagindo com o programa. Tá aí, ó, você pode acessar o www.radiodeuseanarco.com.br. Esse programa está agora indo ao ar pelo meu Facebook, Samuel Alves Silva. E você pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp, 62986522063. É o WhatsApp da Rádio Deuseana, e se você manda sua mensagem, nós vamos ter acesso a ela. Esse programa vai para o Instagram, você pode entrar em contato pelo e-mail radioidbweb@gmail.com. E se você ainda não tem instalado em seu smartphone, busca lá na Apple Store ou na Play Store o aplicativo Radiosnet. Instala o Radiosnet. Depois dele instalado, você clica na abinha, na lupinha, e procura Rádio Deuseana, e aí você vai poder se maravilhar com uma série de programas e com músicas evangélicas o tempo inteiro. Nós estamos em tempos de coronavírus, portanto, muitos de nossos programas estão suspensos por agora. Mas ainda assim a rádio está funcionando, está transmitindo. Nós no Estúdio 2 vamos continuar com a programação. E eu quero estar te lembrando, medita no Salmo 91. Nós precisamos todos meditar no Salmo 91. Claro que não vamos ter um pensamento irresponsável de que porque servimos a Deus, estamos isentos dos cuidados necessários. Precisamos ter os cuidados necessários. Mas muito mais precisamos temer o grande Deus dos céus, que prepara as nossas vidas para a eternidade e também manda os desobedientes ao castigo eterno. Está aí o irmão Tarsis, Nova Camelote, a minha corretora, viu? Já o Louriane também, ou a Louriane, do pastor Valdeli. Que bom! E se eu estiver cometendo algum erro, você me corrija, tá bom? Bem, eu quero passar aqui a nós ouvirmos. Irmã Fabiana, nós vamos falar sobre acolher o outro, é isso?
Sim, hoje a gente vai estar falando de um tema extremamente importante, né? De acordo com tudo que tem acontecido, mas ainda nós temos a oportunidade de servirmos ao nosso Deus e de extrema importância que as famílias estejam unidas. E hoje, então, a gente vai estar utilizando esse tema, acolher o outro. Pois é, com a senhora a palavra. Obrigada, pastor. Bom, esse tema não foi tirado simplesmente do nosso coração ou de algo que a gente quisesse, né? Mas o Senhor, ele nos trouxe essa palavra através desse livro, O Significado do Casamento. Esse livro ele foi utilizado no simpósio para casais, né, pastorais, no ano de 2019. E ele foi todo ministrado lá. Nós fizemos uma palestra acerca dele sobre o capítulo 6. Eu inclusive, irmã Fabiana, incentivo que todo pastor use esse livro em estudos bíblicos com sua igreja, né? Um livro muito rico, muito interessante, que a senhora nos ajude a aproveitá-lo. Sim. Então, hoje, utilizando o capítulo 6, eu já queria trazer aqui para a gente, né? Nós fizemos uma palestra na semana passada acerca desse tema com casais. E uma das perguntas, irmã Márcia, que foi feito lá foi exatamente isso. O que a gente procura quando a gente pretende casar? Quando existe um casal que está preparando, organizando, quais são as expectativas desse casal? O que ele realmente acredita que vai acontecer? Olá, bom dia a todos. Pois bem, o que tem sido falado em muitos estudos é que a expectativa ela é de um companheirismo onde um estará cuidando do outro. Há uma expectativa de aquele romance, um romance e que às vezes é necessário trazer um pouco mais da vida cotidiana desse casal, mais chegando à realidade, a realidade, né? Do dia a dia. Sim. Há uma necessidade de uma preparação entre aqueles que vão se casar e dos que já estão casados também, para viverem mais, conversarem mais sobre uma construção em cima da realidade da vida. Quando os casais, eles já têm algum tempo, né? Nós falamos aqui de vocês que já estão com 36 anos, eu e o meu esposo também já estamos caminhando já há algum tempo juntos. E a realidade, quando existe esse casamento, a gente tem que afirmar que é sim positiva. Porém, ela é um pouco diferenciada, assim como a senhora está falando, né? Quando a gente tem a realidade ali, existe até um termo, né? De que comer arroz e feijão junto, comer um pacote de sal, né? Junto. É dito dessa maneira. Comer um pacote de sal junto é bem diferente. São pessoas diferentes que estão se unindo e Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia disso. Ele sabe disso. E ele fez esse desafio de pessoas diferentes se unirem. Então, uma das coisas que até foi dentro da nossa discussão quando houve a palestra, é que exatamente essas pessoas, quando elas procuram dentro do casamento, ela não procura somente o amor, o companheirismo, a união, uma casa, né, construção de uma família, mas exatamente o rico foi essa discussão dentro do que nós tivemos na palestra, é que exatamente isso, o casal ele procura garantias nessa vida ali um com o outro. Né? Tanto o homem procura na mulher com termos diferentes e a mulher também procura no homem, né? Que eles escolhem para casar, que eles decidem viver uma vida juntos. Eu gostaria de convidar você para que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 e 28, ao 28. Texto na tela. O texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, irmãos, assim como o texto, a palavra do Senhor, ela nos diz hoje, é riquíssimo essa distinção de que Deus, ele criou tanto o homem quanto Deus criou a mulher. Que coisa maravilhosa, né? Em Gênesis 2:18, vamos ler também. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em uma outra versão diz assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Irmã Márcia, como eu acho maravilhoso essa passagem bíblica. Porque ela traz para a gente uma expectativa tão grande em relação a Deus olhar. Se eu estiver errada, a senhora pode me corrigir. A Deus olhar e dizer assim, afirmar: não é bom que este homem esteja só. Né? A pessoa estava ali, Adão estava lá, estava sozinho. Então, assim, Deus olhar com tanto carinho, cuidado, e imaginar assim: não é bom que Adão esteja só. Eu vou fazer... Irmã Fabiana, e nesse processo aí, uma coisa que me chama muito a atenção é a bondade de Deus conosco em dar a roupagem de uma conclusão. Uma conclusão que aparentemente teria ocorrido ali de algo que Deus já sabia do planejamento eterno dele. Mas por amor a nós, ele faz nos parecer que ele fez o homem e aí concluiu. Se fosse pra gente podia imaginar, Deus fez somente o homem e aquele era o projeto. A gente não ia sentir falta, né? Exatamente. Mas Deus constrói uma história para que a gente perceba que a conclusão dele é uma conclusão fundamentada. E coloca isso de um modo que é compreensível para o homem. Porque ele poderia, o que a senhora falou, ele poderia já ter feito tudo. Mas ele cria um processo para que nós compreendamos o cuidado dele. Olha que coisa maravilhosa. E Deus, ele ainda vai além, pastor Samuel, porque ele diz assim, olha, eu vou fazer alguém. Alguém é uma pessoa diferenciada, não é? Alguém é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa específica, com características específicas e diferenciada, que lhe auxilie. Olha quanta coisa existe por trás dessa palavra. Que alguém específico, que além de tudo, lhe auxilie. E ainda, acima de tudo, lhe corresponda. Olha que dificuldade, né? Que dificuldade, que perfeição que existe nisso que Deus fez. Como a palavra de Deus, ela uma palavra complementa a outra, Deus, ele na sabedoria dele, ele revelou ao homem nesse momento a importância de uma ajudadora. Uma pessoa que seria companheira, que seria ajudadora. E Deus é tão maravilhoso, né? Porque há muitas mulheres que elas colocam os termos do casamento como se Deus fosse um Deus machista. Mas jamais Deus é assim, porque olha como a palavra se complementa. Lá em 1 Pedro 3, verso 7, olha o que a Bíblia nos fala. Que os maridos, né, que eles deem honra. Diz aos maridos para darem honra às suas esposas como vasos mais frágeis. Então, como a palavra se complementa, né, ela é ajudadora e ele a protege. E interessante, Márcia, que o texto diz, está aqui na tela: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ora, chega a ter uma
uma correção, né, uma pena, podemos dizer assim, no caso, né, do homem não compreender isso, a ponto de nossas orações serem interrompidas, Deus não receber nossas orações. Coisa tremenda, né? O que eu acho lindo é isso, é que um princípio de Deus no casamento, ele não é isolado, ele se complementa. Então, a mulher é auxiliadora, é companheira, e o marido a honra. Uma coisa complementa a outra. Então quer dizer que se um ou o outro estiver vivendo individualismo dentro desse relacionamento, dentro desse casamento, ou por mais que a gente entre, estar equivocado, né, na conduta das nossas vidas, não foi a maneira como Deus nos fez. Como a irmã Márcia falou aqui, realmente é um complemento e de extrema importância frisar aqui, que se vocês não estiverem bem, até as orações de vocês vão estar interrompidas, vão ser interrompidas. Então Deus não ouve, Deus não atende, porque Ele fez uma distinção assim de maneira tão perfeita que existe uma diferença entre quem é o homem e quem é a mulher. E o individualismo, ele não cabe no casamento. Não cabe. Se houver individualismo, está quebrando o princípio para o qual Deus criou o casamento, que é o compartilhar, que é o ajudar, que é o honrar. Se comunicar, né, de extrema importância, porque como que alguém vai ajudar o outro, vai servir ao outro, vai auxiliar o outro, sendo que não haja uma compatibilidade ali entre eles? Então, realmente é muito complicado. Daria vários outros estudos aqui, né, pra gente. Essas diferenças, elas são tão, assim, visíveis que, por um exemplo, as células entre o homem e a mulher, elas são diferentes. O poste físico entre o homem e a mulher, ele é diferente. Questões hormonais, existe uma diferença muito grande, né, entre o homem e a mulher. Então, assim, realmente é uma dádiva do nosso Deus, o projeto de Deus, a maneira como Deus preparou todos esses quesitos. Então, assim, fica realmente sinais claros de que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós e, principalmente, ele tem um chamado tanto para o homem quanto para a mulher. E eles são diferentes, sim. Quando a gente vai lá para o versículo que a gente leu, em Gênesis capítulo 1, versículo 8, fica tão claro de que, além, a gente tem um texto, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, só para a gente frisar, um versículo que nós já lemos. Versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse, ele disse para os dois, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, assujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja na terra. Deus, ele deu a ordem para que os dois andassem juntos, para que os dois exercessem essa função. Sim. Não é verdade? Sim. Então vamos entrar mais a fundo aqui, né, sobre esse tema, acolher o outro. Abra sua Bíblia, se você desejar ir onde você está, ou então só acompanhe conosco. Efésios capítulo 5. Eu vou ler os versículos 22, 23 e o 25. Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Na palestra que nós estivemos estudando acerca deste tema, foi frisado exatamente isso. Esse aqui já é um tema já tão batido, né, que nós temos discutido sempre existe palestras, mas assim, um tema extremamente importante que a gente nunca pode se cansar de favorecer a palavra de Deus, de trazer isso para dentro dos nossos lares, de realmente frisar a palavra do Senhor, porque esse tema,
aqui em relação a essa responsabilidade tanto do homem e da mulher, ela tem se perdido. Os valores têm se perdido, não é verdade? É verdade. Deixa eu interromper um pouquinho, irmã Fabiana, só para cumprimentar aqui o Marco Antônio, que está conosco, o Bispo Osiel, o Bispo Otair, pastora Ana Maria, irmã Lena Santos, o Célio Omar, a Lucilene, a Cidinha Calzin, que é minha prima, né? Obrigado, Cidinha, pelo cumprimento. A irmã Tatiana Cristina, que é nossa querida, sua cunhada, Minha né? cunhada. Né? Está aqui cumprimentando a paz do Senhor. Irmã Tatiana, a senhora viu quem está aqui conosco? Não sei se a senhora está. A senhora está no Facebook. A pastora Eliana também está aí. Já cumprimentamos, já mandamos cumprimentos. Mas aí, ó, dá um oi para a Tatiana. Paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando, de extrema importância que vocês estejam aqui conosco, tá bom? E a gente está falando então acerca do acolher o outro dentro do casamento. Eu queria fazer um comentário em cima da palavra submissão, que você está lendo aí agora, né? Efésios 5, 22 e 23. O novo comentário bíblico da editora Central Gospel, ele diz, uma tradução da palavra submissão, ele comenta, esse comentário vem trazendo o seguinte, que Paulo está dizendo que a esposa deve colocar-se voluntariamente sob a autoridade do marido. Por quê? E o próprio apóstolo Paulo explica por quê. Olha o versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele faz uma comparação, Cristo sendo a cabeça da igreja e o marido sendo a cabeça da mulher. Como Deus é um Deus organizado, ele colocou uma ordem. É uma organização no relacionamento entre marido e mulher. Não é uma opressão. A palavra submissão não é uma opressão. Ela é uma palavra para distinguir o papel da mulher dando honra ao marido como cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido sendo o cabeça no relacionamento. Não é um papel de subjugação, mas é uma organização de um Deus organizado que estabelece esse relacionamento. Aliás, muito interessante a observação, porque da perspectiva do significado da palavra submissão, não há nenhum direito dado aos maridos de imporem a sua liderança dentro do lar. Ao marido compete tão somente amar a esposa. Então, e ele não é uma questão de inferioridade, né? Pelo contrário. Ao contrário, né? É uma questão de igualdade. E por esse aspecto, essa autoridade dada ao marido vem da esposa. Né? E ambos devem servir a Deus, porque Sim. Aqui da perspectiva de Efésios capítulo 5, nós servimos a Deus a partir da nossa relação familiar, a partir da forma como eu cuido, até porque uma coisa muito interessante da gente sempre lembrar, a minha mulher é um presente de Deus para mim, mas ela continua sendo filha de Deus e Deus está olhando como é que eu trato a filha dela. O inverso é verdadeiro. Eu sou filho de Deus e Deus está olhando, né? Então, se a gente coloca na situação de que eleva o outro, tanto o homem quanto a mulher, elevar o outro é de extrema importância, né? E essa questão de maneira voluntária, a gente oferecer essa obediência em prol daquele que você escolheu, sim, para casar, escolheu para amar, tomou uma decisão na vida e disse assim, olha, eu quero viver a minha vida com essa pessoa. Eu vou passar para sempre, até que Cristo volte, né, ou nos busque de alguma maneira. Mas, assim, essa é a dedicação que a gente tem que ter diariamente, essa importância. Essa questão que a irmã Márcia traz, por exemplo, eu acho lindo o exemplo assim, de caminhar junto, de elevar, fazer com que o outro seja a parte mais importante de que há em mim.
Então vai existir então da parte da mulher a questão da sujeição, da confiança, da entrega, e os maiores exemplos que a gente tem foi Cristo. Foi Cristo de realmente se entregar, de confiar, de não havia naquela condição de Jesus Cristo, não havia algo que ele receberia em troca. Então, imagina que importante é isso, né? A gente não tem que esperar receber em troca. Você tem que assumir o seu papel e executar. Tanto da parte da mulher quanto do homem. Quando a mulher, ela coloca essa voluntariedade no coração, quando ela aceita que Deus é um Deus organizado e que ele colocou papéis distintos para o homem e a mulher no casamento, se a mulher aceita voluntariamente a liderança do esposo e o esposo a honra, não vai haver peso algum. Verdade. O relacionamento não vai ser colocado a submissão como algo negativo, mas sim como um papel que a mulher está exercendo voluntariamente para Deus, como ao Senhor. E o marido vai estar honrando ela, cumprindo também a palavra, e não vai haver peso algum. Sabe que os maiores exemplos, como eu disse aqui, né, que foi de Jesus Cristo, e Deus, ele é um Deus tão organizado que a gente tem alguns exemplos aqui para a gente poder afirmar. Deus, o que ele fez? Ele entregou a vida do seu único filho para que morresse no nosso lugar. Então, houve uma dedicação, houve uma entrega. Em relação a Jesus, ele voluntariamente ele veio para poder morrer no nosso lugar. Ele deu a sua vida. Então, quando a gente olha com essa perspectiva que a irmã Márcia está falando, que não há um peso, né, nessa sua dedicação, nessa sua decisão, de você realmente se dedicar, de você assumir o seu papel como Deus ordenou, não vai haver um peso, mas vai haver uma troca. E a vida de vocês vai ser muito mais leve, mais feliz, mais plena, realizada. Porque quando a gente serve ao Senhor, obedecendo o que a palavra nos traz, nos ordena, o Senhor, ele nos honra. Então, você vai ter uma família abençoada. E talvez você, nesse momento aí, está pensando assim, mas eu estou tendo problema com os meus filhos. A palavra de Deus, ela não volta vazia de maneira nenhuma. E Deus, ele vai honrar de alguma maneira. O Senhor, ele vai usar das circunstâncias para poder honrar. E você vai continuar tendo, sim, uma família abençoada. Você não pode simplesmente se perder. Continue servindo a Deus e ele vai honrar. E tanto você que talvez esteja vivendo um momento delicado dentro do seu casamento mesmo, permanece firme e obediente à palavra do Senhor. Porque ele vai honrar e ele vai cuidar dos seus. Tudo isso, então, gente, o que deixa o maior exemplo para a gente? Não diminui o lugar. Jesus, ele não foi inferior pelo posicionamento que ele assumiu a essas decisões de vir, tudo que aconteceu na vida dele, de maneira nenhuma ele foi inferior. Porque hoje nós reconhecemos a Cristo, hoje nós damos valor a tudo isso que aconteceu, e naquele momento foi extremamente importante, né? Quando ele se esvazia e obedece à ordem do Pai, ele está dando um exemplo para nós de uma obediência plena. E essa obediência não tornou ele inferior, né? Foi uma obediência que ele abraçou a missão do Pai. Então, quando a esposa abraça a missão que Deus colocou no casamento, nós estamos abraçando e também nos esvaziando do nosso eu para cumprir o propósito para o qual Deus criou. E eu vejo o termo felicidade, segundo Deus, se cumprindo nesse ponto. Quando nós abrimos mão do nosso eu, do nosso individualismo, para cumprir aquilo que Deus planejou para nós, nós vamos ter a plena felicidade. A felicidade segundo Deus é essa. Porque a felicidade segundo o mundo é eu me realizar egoisticamente. Eu me realizo, eu estou feliz aqui quando está me satisfazendo. Se não estiver me satisfazendo, eu vou partir para outro casamento. Mas Deus não planejou assim. Deus planejou uma satisfação segundo o que Ele projetou nos planos, nos moldes dele, né? No papel que ele criou para cada um de nós. Nós somos tão tendenciosos a querer privilégios, né?
em tudo, e no casamento não é diferente, não. Às vezes a gente, mas a pessoa não falou comigo da maneira como eu esperava, não me tratou da maneira como eu queria, não enxergou a necessidade que eu estava tendo naquele momento, não me presenteou, não se recordou. A mulher, ela é mais sensível a essa questão, né? Não me recompensou da maneira como eu achei, mas não existe uma recompensa. A gente não tem que fazer esperando uma recompensa, esperando algum tipo de algum tipo de pagamento. O casamento, ele não é feito dessa maneira, ele não é para isso mesmo. E nesse quesito aí, que bom que a gente está tendo a oportunidade de pensar nisso, porque nossa postura diante do casamento deve ser como serviço a Deus. Porque Deus olha. Deus sabe do interesse, do cuidado de cada cônjuge um pelo outro, e é Deus quem de fato recompensa. Porque se nós formos esperar a contrapartida, e aí vai justificar um monte de desarranjos, um monte de divórcios. Porque nem sempre essas contrapartidas vêm. E aí a recomendação de 1 Coríntios capítulo 7 é que se você é crente e o seu cônjuge é ímpio, você não peça a separação, jamais, você não se separe dele, se ele se consente em viver com você. Se tiver que alguém pedir separação, é o outro e você não pode mais, né, se casar, porque essa dissolução é só com a morte. No entanto, nenhum marido e nenhuma esposa precisam se preocupar em que não haja alguém enxergando o seu esforço, o seu cuidado pelo casamento e pelo outro. Porque Deus é quem recompensa. É um trabalho, é um serviço feito a Deus. Em todos os sentidos. A gente vai encontrar isso se estudar 1 Coríntios capítulo 7. Deixa eu aproveitar que estou falando aqui. A irmã Tatiana, então, aqui mencionou da cunhada, né, Fabiana, aqui conosco, que coisa boa. Cumprimenta a irmã Márcia, com a paz do Senhor, dizendo que tem saudades. O pastor José João está conosco. Um abraço, bispo. Também o irmão Eduardo Sardinha, né? Está aqui, que coisa boa, viu, irmão Eduardo? O senhor por aí. O Murilo Borges e a Josiane Santos entraram. A conta é conjunta, então, e não sei se são os dois, se um deles, mas que privilégio tê-los aqui, além dos que nós já cumprimentamos. Seguimos aí com a senhora, viu, irmã Fabiana? Ok. Então, assim como o pastor Samuel ele frisou aqui, se Deus ele não for o centro do casamento de vocês, do lar de vocês, tanto o homem quanto a mulher, às vezes eu friso assim de uma maneira diferenciada, porque realmente é diferente. A ordem que o Senhor nos deu, na criação, realmente a gente assume papéis diferentes, mas que um se complementa. Se Cristo não for o centro do seu lar, se Cristo não for o centro do seu relacionamento, realmente pode se perder, sim. E essa visão deturpada de que qualquer coisa a gente se separa dentro da igreja, ela é totalmente errada. Isso não existe. Ordem bíblica é que se você decidiu se casar, vocês vão ter que morrer dessa maneira. Fácil não é. Então, procure na palavra de Deus uma orientação. Procure alguém, procure... Hoje em dia a gente tem essa dificuldade, pastor Samuel e irmã Márcia, da confiança em procurar ajuda. Olha que dificuldade, né? Dentro da igreja. Então, você tem líderes capazes. Por mais que você julgue que essa pessoa não seja capaz, Deus ele vai usar da oportunidade de alguma maneira para poder abençoar. O que você tem que reconhecer de fato é que talvez vocês estejam passando por um momento de dificuldade que precisa sim de ajuda. A gente tem que ser humilde de procurar sim, porque com isso vai nos levar a crescer. Né? A gente chega a uma maturidade e em relacionamento a gente, como eu estou frisando, que são pessoas diferentes, vão enfrentar desafios sim. E eu avalio, irmã Fabiana, que os mais cabeça dura aí nessa coisa de não procurar ajuda somos nós, os homens. Nós não gostamos de nos expor. Nós não gostamos de dizer que não estamos conseguindo fazer uma boa gestão do casamento. Além do que, nós temos o orgulho, né? E aqui minha palavra aos homens. Não deixa o caldo entornar, não.
Tá com problema? Busca ajuda. De fato, o problema é seu, tá? É o homem o responsável pelo casamento. O maior responsável. Ah, as comunicações se interromperam. Eu lamento dizer. Me dói muito dizer, mas é o homem o responsável por restabelecer as comunicações dentro do casamento. Ah, qual é o problema? Seja qual for o problema. O exemplo disso você tem lá no Éden. Aconteceu lá de haver ali aquela sagacidade maligna, né, da serpente, que em vez de tratar com o líder do casal, que é o homem, exatamente para confrontar Deus, trata com a mulher. Ali já foi um confronto, ali já foi uma forma de desfazer do projeto de Deus. A serpente trata com a mulher. E a mulher, lamentavelmente, cede àquela conversa e leva o homem a comer da fruta e tal. E quando Deus vai chamar a atenção, ele chamou a atenção de quem? Não foi da mulher. Ele começou chamando a atenção do homem. Porque o homem responde. Qual é o problema no seu lar? É você o responsável. Ah, mas a minha mulher precisa mudar nisso e naquilo outro. Tá bom, então leva ela para a igreja. Permita que ela participe de bons estudos bíblicos. Dá uma olhada na igreja, na alimentação que você recebe na sua igreja. Propõe para seu pastor. Né? Às vezes na sua igreja não tem um trabalho de casais. Pronto, proponha que passe a existir. Ah, mas não tem casal para liderar. Tem, é você. Claro que é você. Não é, irmã Fabiana? Quem é que vai liderar? Está colocando a gente numa situação complicada, mas a gente tem que assumir realmente nosso papel. Não é? Então, tem sim quem vai liderar. Você, que percebeu a necessidade. E aí, vocês vão ter a oportunidade de ter estudos, de ter reflexões. Há livros bons. Para você que chegou agora, eu vou pedir que a irmã Fabiana mostre aí de novo o livro. Lembra aí o título do livro, irmã Fabiana? Olha, o livro é esse aqui, O Significado do Casamento. Tem ministrações extremamente importantes. Timothy Keller, O Significado do Casamento. Leva esse livro, fala, pastor, vamos fazer estudos nesse livro. E aí, aquilo que com certeza Deus quer que tanto você quanto sua esposa saibam, você vai estar abrindo a possibilidade de Deus atender às necessidades que existem. O problema é que se a gente não fizer nada, nada vai ser feito. Profundo, né? Nós temos que fazer alguma coisa. E é interessante que nós temos aplicado esse livro nas nossas reuniões de casais. Nós temos as reuniões de casais uma vez por mês, né, nas casas, e temos tratado esses pontos, esses assuntos. Nós não paramos de ter reuniões para quê? Para que esses temas sejam desenvolvidos e os casais estejam ali renovando o seu entendimento na palavra. E não tem como nós fugirmos da palavra se nós fugirmos da palavra, nós não vamos ter um casamento segundo Deus. Né? Então, precisamos levar para a palavra. E esse livro, ele ajuda bastante. Nós podemos já ir, conforme o programa que tenha pensado aí, irmã Fabiana, nós podemos já ir para nossas conclusões. Sim. No caso, então, diante de tudo que foi falado aqui no início da palavra, né, fomos falando sobre quais as garantias. E a gente expôs aqui através da Bíblia essas garantias, tanto que o homem e a mulher buscam quando ele decide um casamento, decide por um relacionamento. E assim, desperta os dois, tanto o homem quanto a mulher, em relação às suas responsabilidades. E eu quero frisar aqui, a mulher, quando ela procura ali, né, ela espera do homem que ele realmente traga direção, que ele tenha sabedoria nas suas decisões ali em relação ao seu lar. A mulher, ela procura ser valorizada. A mulher, ela se baseia no sustento que o homem pode dar, né, para esse lar. Não só financeiro, mas assim, em tudo, né? Envolve o emocional, a segurança. E também o homem, ele procura algumas características que a mulher, ela tem a responsabilidade de poder exercer seu papel, dentro do seu papel. O homem, ele quer o que então? Uma mulher que traga integridade para dentro do seu lar, para sua família, que passe segurança, que ame de maneira assim, incondicional realmente, uma mulher que zele pelo seu lar e uma mulher, ela que se dedique
ao seu lar, à sua família. Essas, então, são características extremamente importantes, que é o nosso papel como cristãos, como homem, como mulher, um para com o outro, principalmente nos posicionamentos que a gente deva assumir. Aleluia. Você ouviu aí a irmã Fabiana, a irmã Márcia, minha esposa, conhecida como pastora Márcia. Eu queria ler um texto, acho que eu perdi ele aqui. Vou falar mais alto um pouquinho. Está em você a imagem. Eu queria ler aqui Provérbios 19:14. Ele diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Esse texto ele me vem ao coração porque quando eu leio ele fala que Deus ele prepara uma mulher quando ela se deixa ser orientada pela palavra, ela vai ser um presente de Deus na sua casa. Uma mulher, quando se deixa ser levada pelos princípios da palavra de Deus, ela é um presente. A mulher ela tem o poder de trazer uma paz dentro da sua casa que é inexplicável, que o Espírito Santo gera nela uma prudência tão maravilhosa que ela contribui para uma casa que tenha paz. Porque às vezes a mulher trabalha fora, ela enfrenta tantas coisas lá fora, mas ela tem esse poder. O poder de ser um presente de Deus para a sua casa. Uma mulher, quando ela se deixa guiar pelo Espírito de Deus, ela consegue trabalhar fora, né, como a mulher de Provérbios 31, ela produz muito e ela ainda consegue trazer um presente para a sua casa. Ela consegue trazer sabedoria, ela consegue trazer ambiente de paz, né? O poder nas mãos de uma mulher é tão grande que o Senhor chega a falar que do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19:14. Eu vejo que nós mulheres temos um papel fundamental na nossa casa, tanto que Deus nos concede essa palavra de que nós somos presente do Senhor na nossa casa, quando nós seguimos os princípios de Deus para o casamento, né? Aleluia. Nós estamos chegando ao fim. Muito obrigado a você que esteve conosco. Aqui, nosso abraço a Marise, irmã Marise Araújo, irmão Tiago Andrade, irmão Diego Costa, a irmã Josiane, com seus cumprimentos. Obrigado, irmã Josiane. Ela diz aqui, Márcia, a você, irmã Márcia, sempre sábia, amo vocês. A irmã Tatiane, que também cumprimenta aqui, dizendo que a palavra foi tremenda, e falou muito com ela. Que coisa boa. Não esqueçam aí de compartilhar. Nós vamos jogar esse programa também no YouTube, tá bom? Você pode ir lá no canal Samuel Alves Silva e vai estar lá. Bispo Samuel Alves Silva, me parece. E vai estar lá, tá? Eu coloco aí para você a chamada do programa, para você ir fixar no seu coração, permitindo o Senhor, mesmo nesse momento complicado, nós vamos descobrir meios, né, de estar aqui. E se você gostou da participação da irmã Fabiana, e eu sei que gostou, fala para ela, ó, volta mais vezes, tá bom? Vamos ouvir aqui o despedir delas, né? Podem se despedir. Bom, o que eu tenho para falar é que deixar um versículo não é o nosso tema, mas diante das circunstâncias. Em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acima de tudo, nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus grande demais. Se reúna com a sua família, esteja em oração, não se afaste da palavra de maneira alguma. E por mais que aconteça tudo isso lá fora, independente das circunstâncias, independente do nosso resultado, se a gente estiver com Cristo, é para o céu. E a gente planeja isso mesmo,
A gente tem lutado por isso. Nós temos estado aqui, vivido, servido de maneira maravilhosa. E que a nossa recompensa seja realmente para a glória com o nosso Pai. Então, assim, não se desespere, esteja em união, principalmente em oração, não se afaste da palavra de maneira nenhuma. Eu agradeço a oportunidade, tá bom? Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês em poder me ouvir. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com vocês. É uma honra poder contribuir com esse programa e poder, né, meditarmos juntos na palavra. Então, que Deus abençoe a todos. Pois bem, permita a Deus que na próxima semana tenhamos aqui o Bispo Mário César e a pastora Eliana Mendonça. Muito obrigado a todos vocês. Está aqui mais cumprimentos, viu? Irmão Weres Laine, falando que ama a senhora, a pastora Márcia. Irmã Tatiane já falou aqui, ó, volta mais vezes. Tá ok? O nosso desejo de sempre é que você aproveite bem esse tipo de mensagem e viva para o Senhor. Até o próximo Família em Foco.